bem com vocês? Hoje vim falar um pouco sobre os ANCAPs. Afinal, como foi que surgiu esse movimento ANCAP no Brasil, né? Qual o cenário político que deu margem para que esse movimento ganhasse certa força aqui no Brasil, né? Bom, para a gente entender, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? 2013, 2014, o cenário político no Brasil tomou novos rumos, né? Digamos assim. Houve uma onda de um pensamento onde a mídia, né, grande mídia, ela passou a dar ênfase de maneira muito mais forte a um pensamento anti-esquerda, anti-estado de bem-estar social, antipetista, defendendo as medidas neoliberais, como a gente tem visto, né, que foram inclusive aprovadas aí durante o governo Temer e o governo Bolsonaro. Então toda essa onda, esse pensamento mais neoliberal, também, por outro lado, naquela onda também do pensamento neoconservador, né? Então assim, ficou meio aquela coisa, por um lado, aquele pensamento conservador nos costumes e liberal na economia. Isso aí ficou bem falado, durante muito tempo ficou sendo falado muito sobre isso, né? E é importante a gente compreender um pouco que esses movimentos, esses pensamentos, esses grupos, eles têm origem não no Brasil, né, mas nos Estados Unidos. Então os ANCAPs, esse neoconservadorismo que a gente vê hoje no Brasil, né, e esse neoliberalismo também, tudo isso vem lá dos Estados Unidos, né? Tudo isso vem de lá, né? E vieram para cá, né, Instituto Mises e outros institutos desse tipo, né, que deram origem ali depois a grupos como o MBL, né? Isso são tipo franquias norte-americanas. Ou seja, praticamente os caras só traduzem os artigos que são produzidos lá nos Estados Unidos, né? Assim como o Olavo faz em relação a esses textos neocons, né? Então esse neoconservadorismo que a gente vê, como também esse neoliberalismo e também, né, como esses ANCAPs, eles na verdade são apenas reproduções de pensamento de alas ali, principalmente alas do Partido Republicano norte-americano, né? Então lá nesse partido tem tanto neoconservadores quanto também grupos minoritariamente, né, que são ANCAPs, né? Então eles vêm exportando em larga escala e financiando grupos desse tipo para poder disseminar essas ideias neoliberais e até ANCAPs, né, que seria o extremo do neoliberalismo aqui no Brasil, né? Então, se a gente for pegar antes de 2013, antes de 2014, acho que talvez nem tenha nada disso, né? No Brasil a gente não tinha isso. Então foi uma coisa que surgiu mais ou menos nesse período. Se tinha alguma coisa ou outra, mas não era muito conhecido, né? Não era algo que era muito disseminado. Hoje em dia você vê que é extremamente disseminado. Tem canais aí muito grandes, como o Rafael Lima, de ideias radicais, né? E é interessante a gente ver que geralmente esses jovens, principalmente os primeiros ali, ANCAPs, eles tinham um perfil de classe média alta, como o Cogos, né, e tal, e outros assim, filhos de pessoas de aquela classe média já reacionária, PSDBista, lavajatista. Vamos dizer assim, a uma conclusão talvez até mais reducionista. Acho que talvez seja o tipo de pensamento mais reducionista que se possa ter, mais simplista, que é simplesmente colocar toda
crise ali em relação ao sistema capitalista, né? Na conta do, entre aspas, Estado malvadão, né? Então, assim, o problema não é o sistema capitalista, o problema não é nem uma má alocação de recursos, um mau governo, vamos dizer assim, mas sim o próprio Estado. Então, assim, é a existência do Estado que causa para eles todos esses problemas. Então, e a extinção, e por consequência lógica, né, a extinção do Estado levaria o mundo às mil maravilhas, né? Mas é necessário também entender que entre essas mil maravilhas que eles pregam, na verdade, elas resultariam apenas numa escravidão, né, do próprio capital, né? Então, assim, quem tivesse ali grandes propriedades, quem fosse os grandes detentores dos meios de produção, iriam escravizar a seu bel prazer aqueles que não detêm isso. Então, seria vamos dizer, o que a gente chama de capitalismo selvagem, vamos dizer assim, né, da sua forma mais selvagem que se possa ter, ou mesmo como muitos colocam, né, seria uma espécie de neofeudalismo. Acho que seria muito provavelmente a interpretação mais realista de como seria, na verdade, o ancapistão, como todo mundo gosta de falar, né, quando fala sobre o ideário ANCAP. Queria, para finalizar, pontuar algumas questões de como os ANCAPs usam certos mecanismos, né, para poderem vamos dizer assim, esconder esse terror que seria um mundo, né, que seguisse essa lógica ANCAP, né? Então, quando eles vão falar alguma coisa, eles falam de um modo completamente abstrato, né? Essa é uma das características. Ou seja, eles tiram a coisa da realidade, né? E passam a falar só de modo abstrato, usando um certo raciocínio lógico, partindo, evidentemente, de certos princípios que eles colocam como axiomáticos, ou seja, como inquestionáveis, né? Então, você não pode questionar os princípios que eles colocam. E os conceitos que eles colocam sempre são conceitos próprios também. Então, cada palavra, cada coisa tem um sentido próprio dentro do dicionário ANCAP. Então, termos como libertário, como anarquia, tudo isso tem um conceito bem diferente do que aquilo que a gente geralmente vê quando estuda esses conceitos, principalmente atrelando aí a história, né? Então, evidentemente, os ANCAPs, eles, como eu disse, são negacionistas, né? Seriam como terraplanistas das ciências sociais. Então, eles vão negar grandes autores, né, clássicos da filosofia, da economia, da sociologia. Então, todos esses conceitos que a gente foi tendo por meio do tempo, eles vão ali desvirtuando, vão dando seus significados próprios para encaixar nessa lógica que eles querem colocar, negando completamente a realidade material. Quando eles debatem uma coisa, eles debatem por meio dos seus, digamos assim, princípios éticos que eles têm, né? E não como as coisas acontecem na realidade. Eles negam a realidade, tanto a realidade passada como as consequências, né, da aplicação daquilo que eles pregam, como se eles não se importassem, como se eles falassem como não se importassem com as possíveis consequências, que evidentemente são muito negativas daquilo que eles pregam. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser deixar algum comentário aqui, de alguma sugestão que eu possa falar ainda, alguma coisa que você tenha visto aí, principalmente em relação aos ANCAPs, que você queira comentar, se algum vídeo, se você quiser que eu reaja, que eu analise, algum texto, alguma coisa qualquer, é interessante que você fale aqui. Obrigado a todos e até mais.